Oi, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Me diz aqui como você tá. Antes de começar esse vídeo, já se inscreva no canal, ativa o sininho para que toda vez que tiver vídeo novo você seja notificada. E vamos para o vídeo. Sobre o processo. E hoje eu vim trazer uma figura muito importante, que foi muito importante e que é um exemplo, né, pra gente a ser seguido. A história de Davi não começou após um gigante. A história de Davi começou lá no secreto, quando ninguém via Davi, quando ninguém conseguia enxergar aquele ruivo pequeno. A história de Davi é uma história que serve de exemplo pra gente entender que existe um processo até você chegar a se tornar um rei. Davi teve que passar por muitas batalhas, Davi teve que ser perseguido, Davi estava debaixo de uma ordem de Deus sobre que ele seria rei, mas ele não apressou o dia, ele não quis matar Saul, ele respeitou o processo, ele aceitou que aquele momento era um momento onde que Deus estava trabalhando na vida de Davi. E mesmo sendo considerado já ungido como rei, né, ele não se exaltou, ele não se engrandeceu. Pelo contrário, Davi em todos os momentos teve muito cuidado para não matar Saul. Então, o exemplo de Davi é um exemplo que a gente deve seguir na nossa vida, porque muitas vezes a gente está passando pelos processos da vida e a gente não quer esperar o tempo certo, a gente não quer esperar o tempo que Deus vai agir, a gente tem pressa, a gente quer acelerar as coisas, a gente fica ansioso, a gente começa a duvidar das promessas de Deus. E muitas vezes Deus só quer que a gente confie, mesmo que o processo seja demorado, mesmo que as coisas não aconteçam com base a gente crê e conforme a gente quer, Deus quer que a gente confie, porque Deus está trabalhando a nossa confiança. Então a promessa vai acontecer no tempo certo, porque existe tempo para todas as coisas, né? Igualzinho a palavra de Deus fala, mas devemos esperar, confiar no Senhor Jesus. E a história de Davi vai começar 1 Samuel, capítulo 16, que falou que era para Samuel ungir Davi. E sabemos que Davi também passou pela rejeição. A rejeição do seu pai, que não olhou ele como um rei. E quantas vezes na nossa vida a gente vai passar pela rejeição das pessoas? Às vezes as pessoas não vão enxergar o que Deus vê na gente. As pessoas só enxergavam uma pessoa pequena, de estatura pequena, um pastor de ovelha, mas Jesus já enxergava muito na frente, né? Ele já enxergava ele como rei, e Jesus te enxerga dessa forma. Então, assim, mandou Samuel ir lá ungir, e no versículo 7 vai dizer assim, Samuel 16, versículo 7 vai dizer assim: porém o Senhor disse, não a tua aparência, nem a tua altura, porque rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. Deus não vê como a gente vê. Deus vê um coração, Ele não vê a aparência, Ele não vê com os padrões que a gente enxerga as coisas, mas Deus vê o nosso coração. E Ele olhou para o coração de Davi e viu um grande coração. Apesar da sua estatura ser pequena, Davi era um homem de grande coração e de grande fé. E eu acho interessante porque todas as histórias que a gente vai ler sobre a Bíblia, a gente encontra homens que foram ungidos, que foram profetas, grandes homens de Deus, mas todos esses homens, eles se encontravam fazendo alguma coisa. E Davi, ele não estava disperso, ele estava ali cuidando das ovelhas, fazendo aquilo que o pai dele mandou, né? Então não se encontre disperso. Trabalhe no seu chamado, trabalhe no seu propósito e creia que no tempo certo as coisas vão acontecer. Por mais que houvesse a rejeição da família de Davi, Jesus viu em Davi algo extraordinário, algo que só Deus pode ver dentro de nós. Só Ele como Pai pode reconhecer. Quando Samuel ungiu Davi, o Espírito Santo pousou sobre a vida de Davi. E eu vejo uma longa trajetória que Davi passou. Davi passou pelo processo de ser chamado para cantar para o rei Saul
naquele momento que eles estavam em tribulação. E ele foi lá, cantou para o rei e foi usado de uma forma grandiosa, né? Porque ali ele estava auxiliando, mas ainda não foi chegada a hora de Davi, né? Davi não foi ungido rei logo em seguida. Ele passou por esse fato de ir para casa de Saul, de cantar ali para Saul, para ajudar Saul passar por aquele momento difícil, e depois ele foi para a guerra. No momento de guerra, ele derrotou o gigante, mas mesmo assim ele não foi ungido ainda rei. Mesmo passando por tudo isso, logo após ele ainda teve que fugir de Saul. Então muitas coisas aconteceram para que as promessas de Deus chegassem na vida de Davi. Ele passou por um processo longo para que as coisas acontecessem. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: espere em Deus, confia no processo, confia que Deus enxerga em você aquilo que ele enxergou em Davi. E esteja um coração disposto a ouvir, a obedecer, porque Davi tinha um coração semelhante a um coração de criança, sabe, puro. Então, quando você se arrepende, quando você cair, se arrependa, mas esteja num processo, confie que Deus está trabalhando na sua vida. Não importa a sua estatura, não importa aquilo que você esteja fazendo, que parece que nunca vai chegar seu momento. No tempo certo, Deus vai revelar o grande Deus que há dentro de você. Ele vai revelar, no tempo certo, ele vai revelar a tua obra. Mas tenha confiança, confie em Deus. Se você ficou até aqui, meu super beijo, fica com Deus, que Deus te guarde e te proteja.